Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais uma lição desta incrível jornada Mente de Cristo. Lição 4, prisão e libertação. A passagem que eu queria partilhar inicialmente com você está em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meu amado irmão ou irmã, eu não sei como está a sua caminhada com Deus. Por vezes você acha difícil acreditar em algumas coisas, que existe alguma coisa errada com você, e ainda como consequência disso você se sente confuso com tudo isso? Você está se sentindo descrente? Você tem questionado o seu chamado? Você se sente infeliz? Você pode estar sendo atacado por espíritos que aprisionam a sua mente? Olha só, multidões de cristãos têm problemas com a mente. Caso você tenha respondido sim para as perguntas que eu fiz aqui no início, calma, fique tranquilo. Você poderá se libertar desses espíritos que estão atacando a sua mente. Toda a libertação que Deus dá, ela é progressiva e vai acontecer por meio da crença, da fé e confissão da palavra de Deus. João 8, 31, 32 e o Salmo 107, 20 são alguns exemplos. Olha o que diz em João 8, 31, 32. Jesus diz: Se vós permanecerdes, ou seja, continuardes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. No Salmo 107, 20, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Agora, faça essa experiência, confesse. Profetize a palavra de Deus em sua vida e você mesmo, com a ação do Espírito Santo, vai ficar livre desses espíritos que te aprisionam. E quando você fizer isso, você será capaz de acreditar outra vez em áreas que você estava totalmente descrente. Promessas que o Senhor fez a você, que com o passar do tempo foram esfriando de forma inexplicável no teu coração, tudo vai voltar à tona. Então persista, persevere, que com o passar do tempo você vai ficar totalmente livre. Eu vou te dar um exemplo hipotético. Uma mulher que ninguém conhecia, nascida no interior, numa família pobre, ela recebeu diversas revelações sobre sua vida. Revelações assim, que quando Deus estivesse pronto, Ele abriria portas que ninguém poderia fechar para ela. Isso está em Apocalipse 3:8. Ela pregaria por todo o mundo mensagens práticas, libertadoras, que o próprio Senhor havia dado para ela. E ela acreditava que teria o privilégio de compartilhar o Evangelho com toda a nação, pelos meios de comunicação, pelas mídias sociais. E ela sabia que, de acordo com as Escrituras, Deus escolhe as coisas fracas e tolas para confundir as sábias. Isso está em 1 Coríntios 1:27. Essa pessoa, ela acreditava que o Senhor iria usá-la para curar doentes. E ela acreditava também que seus filhos seriam usados no ministério dela. E ela acreditava toda sorte de coisas maravilhosas que Deus havia colocado no coração dela. Mas, quando os espíritos que aprisionam a mente atacaram ela, ela não conseguia parecer acreditar em muita coisa mais. Ela pensava coisas assim: bem, provavelmente eu inventei tudo isso. Eu só acreditei porque eu queria acreditar, mas isso provavelmente não vai acontecer. Mas quando os espíritos foram embora, a habilidade para crer veio correndo de volta para ela, para o coração dela. Faça isso e você vai experimentar uma libertação tremenda. E você vai poder voltar a sonhar os sonhos que Deus tem para você. Você precisa acreditar.
Romanos 8:26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Olha só, como cristãos, precisamos aprender a decidir acreditar. Deus nos dá a fé, que é um produto do Espírito, com relação a coisas com as quais nossas mentes simplesmente pode nem sempre parecer estar de acordo com aquilo. A mente quer entender o porquê, o como e o quando de tudo. Frequentemente, quando esse entendimento ele não é dado por Deus, a mente se recusa a acreditar naquilo que ela não entende. Às vezes acontece que um cristão ele quer saber alguma coisa em seu coração, mas a sua mente racional ela vai lutar contra isso. E você tem que decidir acreditar no que a palavra diz. Você tem que acreditar na palavra de Deus para que ela possa ser revelada a você. Ou as promessas que o Senhor revelou para a sua vida sejam reveladas ao seu coração. Mesmo você não entendendo o porquê daquilo, quando isso vai acontecer, como isso vai acontecer. E se você estiver lutando contra esses espíritos que aprisionam a sua mente, nada que você faça vai fazer você acreditar nas promessas de Deus para a sua vida. Eles são tão fortes que vão além de uma decisão de acreditar somente. Entenda isso. Você se sente amarrado e totalmente preso, sem conseguir nenhuma evolução, fazendo com que a descrença tome lugar dos seus sonhos. Somente a intercessão do Espírito Santo vai mostrar para você como orar por isso. E pode ter certeza que o seu poder, o poder do Espírito vai prevalecer. E eu tenho certeza de que você que está participando dessa jornada neste momento, você foi direcionado a isso aqui. Você também pode estar tendo problemas nessa área de aprisionamento da sua mente. E se for assim, eu encorajo você a orar em nome de Jesus. Pelo poder do seu sangue, coloque-se contra os espíritos que aprisionam a mente. Fale isso. Pelo poder do seu sangue, Jesus, coloque-se contra os espíritos que aprisionam a mente. Ore assim, não apenas uma vez, mas sempre que você tiver dificuldade nessa área. O diabo, ele jamais esgota os dardos inflamados para jogar contra nós. Ele tem vários dardos. Quando nós estamos tentando caminhar em frente, ele continua tirando os dardos dele. Levante seu escudo da fé. E lembre-se de Tiago 1, versículos 2 a 8, que nos ensina que podemos pedir sabedoria a Deus nas provações. E Ele nos dará e nos mostrará o que fazer. Se você se identificou com esse problema na sua vida, Deus ele vai te conduzir para que você seja totalmente liberto desses malditos espíritos que aprisionam a sua mente. Algo muito eficaz que você pode fazer, sabe o que é? Pensar no que você está pensando. Salmo 119:15. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. A palavra de Deus nos ensina sobre o que deveríamos gastar o nosso tempo pensando. E o salmista disse que ele pensava ou meditava nos preceitos de Deus. Isso significa que ele passou muito tempo ponderando e pensando sobre os caminhos de Deus, suas instruções, os seus ensinamentos. E no Salmo 1, versículo 3, está escrito que a pessoa faz assim: é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha só, é muito benéfico para a nossa vida pensar sobre a palavra de Deus. Quanto mais tempo uma pessoa gasta, ou seja, investe, meditando na palavra, mais ela vai colher da palavra. Mas você também precisa ter cuidado com o que você pensa. Olha o que diz Mateus 4:24. Então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também,
e ainda se vos acrescentará. Olha só, esse versículo é incrível. Ele nos diz que quanto mais tempo gastarmos meditando na palavra que nós lemos e ouvimos, mais poder e habilidade nós teremos para fazer isso. Mais revelação teremos sobre o que nós lemos e o que nós ouvimos. E basicamente isso nos diz que nós vamos obter da palavra aquilo que nós investirmos nela. Olha que incrível. Note aqui, especificamente, a promessa de que quanto mais reflexão e estudo nós focarmos na palavra, mais virtude e conhecimento voltarão para nós. A maioria das pessoas não investiga a palavra de forma profunda. E como resultado, elas ficam confusas sobre o porquê de não serem cristãos poderosos, vivendo uma vida vitoriosa. A verdade é que a maioria dessas pessoas não coloca muito esforço no estudo da palavra. As pessoas podem sair e ouvir outros ensinarem, a pregarem a palavra. Podem escutar pregações na internet ou ler a Bíblia de uma forma ocasional, de vez em quando. Mas na verdade não se decidem a fazer da palavra a maior parte da sua vida, incluindo gastar tempo meditando nela. Gastar não, investir tempo. A carne, a nossa carne, ela é preguiçosa por natureza. E muitas pessoas querem conseguir alguma coisa por nada, sem esforço algum. Essa não é realmente a forma como as coisas funcionam. E eu vou dizer outra vez para você, uma pessoa vai obter da palavra aquilo que ela está pronto para investir nela. Então medite na palavra de Deus. No Salmo 1, versículos 1 e 2 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à sombra dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Agora eu te pergunto, você entende o que significa meditar? Meditar, se você colocar lá no Google, sabe o que significa? Refletir sobre, ponderar, planejar ou pretender na mente, entregar-se à contemplação, ser cuidadoso com, aplicar-se a, praticar, ser diligente, praticar no sentido principal da palavra, ponderar, imaginar, premeditar. Olha o que significa meditar, não é simplesmente ler. Provérbios 4:20: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Se nós pusermos essa passagem aqui de Provérbios 4:20, juntamente com essas definições da palavra meditar, nós vamos ver que nós nos aplicamos à palavra de Deus, meditando nela, refletindo sobre ela, estudando sobre ela, repetindo, praticando em nossa mente a palavra. E a ideia básica é que se nós queremos fazer o que a palavra de Deus diz, nós devemos gastar tempo, investindo tempo, pensando nela. Você se lembra do antigo provérbio que diz: a prática produz perfeição? Realmente nós não esperamos ser especialistas em qualquer coisa na vida sem muita prática, não é? Então por que nós esperaríamos que o cristianismo seria diferente? Então medite na palavra, medite. Josué 1:8: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha só, se você quer ter sucesso e prosperar em todos os seus procedimentos, em tudo que você faz na vida, a Bíblia diz que você precisa meditar na palavra de Deus dia e noite. E eu te pergunto, quanto tempo você gasta, investe, meditando na palavra de Deus? Se você está tendo problemas em qualquer área da sua vida, se você responder essa pergunta de forma honesta, quanto tempo você está gastando meditando na palavra, vai revelar a razão por que a sua vida está assim. A maioria dos cristãos não pensa no que está meditando.
Simplesmente pensa em qualquer coisa que vem à sua cabeça e começa: eu acho que é isso. Quem acha não sabe nada. Essas pessoas não têm nenhuma revelação de que Satanás pode injetar pensamentos em sua mente. Muita coisa que está na cabeça dessas pessoas são mentiras que Satanás está dizendo, ou pura bobagem. Coisas nas quais não vale a pena gastar tempo pensando. O diabo, ele controla a sua vida quando ele consegue controlar os seus pensamentos. Ele não lê os seus pensamentos, mas ele supõe o que você está pensando e ele começa a controlar a sua vida, apesar de ser um derrotado. Agora veja bem, eu quero repetir para que isso fique fixado na sua mente. Ele não pode ler os seus pensamentos, mas através de sugestões, devido às suas atitudes, palavras que você fala, circunstâncias que você vive, ele supõe os pensamentos que estão pairando sobre sua mente e ele age naquelas brechas que você vai deixando. Efésios 2:3. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha só, Paulo aqui, ele nos adverte que nós não devemos ser governados pela nossa natureza carnal. Mesmo você sendo cristão, você vai continuar tendo problemas se você não aprender a controlar os seus pensamentos. Você precisa mudar a sua forma de pensar, pois provavelmente está pensando em coisas que mantêm a sua mente ocupada e que não são produtivas positivamente. E para você vencer esses pensamentos improdutivos, você precisa adotar uma atitude primordial para vencer a batalha da mente. Pense no que você está pensando. Depois que você começar a fazer isso, não vai demorar muito tempo para começar a perceber por que você está tendo tanto problema na tua vida. Sua mente pode estar uma bagunça. Você pode estar pensando em muitas coisas erradas e é o reflexo da sua vida. Existem cristãos que vão à igreja por anos, mas na realidade jamais pensam sobre o que eles ouvem na igreja. Entra por um ouvido e sai por outro. Eles podem ler algumas passagens bíblicas todo dia, mas nunca pensam sobre o que estão lendo, não meditam. Pessoas muito próximas de mim, muito próximas, disseram que leram o meu livro, mas não mudaram nada. Leram o livro, acharam lindo, maravilhoso, revelador, choraram, mas não mudaram. O que adianta ler o livro então? O que adianta ler a palavra se você não tem mudanças? Quando eu pergunto se elas colocaram em prática o que leram, porque no final de cada capítulo do meu livro existem ações propostas, elas ficam me olhando com cara de paisagem. Fica assim. Pessoas assim não se aplicam ao que leem, muito menos se aplicam à palavra de Deus. Cristãos assim não estão pensando no que estão ouvindo nem estudando. Portanto, nenhuma virtude ou conhecimento vai voltar a memória deles ao coração deles. Algo muito eficaz para a sua vida, sabe o que é? Meditar nas obras de Deus. Olha o que diz o Salmo 48:9. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. O salmista Davi, ele é maravilhoso. Ele falava frequentemente a respeito da meditação em todas as obras maravilhosas do Senhor, os poderosos atos de Deus. E ele disse que pensava no nome do Senhor, na misericórdia dele e em muitas outras coisas que faziam parte da obra de Deus aqui nessa terra. Quando Davi estava se sentindo deprimido, ele escreveu no Salmo 143:5. Por isso dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora. Penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Olha aqui nessa passagem que a resposta de Davi aos seus sentimentos de depressão, de melancolia, não era meditar no problema. Em vez disso, ele literalmente se sobrepunha àquele problema, escolhendo feitos de Deus e as obras das suas mãos, e ficava meditando naquilo. Em outras palavras, ele pensava em alguma coisa boa,
positiva, e isso ajudava ele a superar a depressão. Jamais esqueça o que eu vou falar agora. Sua mente desempenha papel importante na tua vitória. Sem renovar a mente não tem vitória. E eu sei que é o poder do Espírito Santo trabalhando por meio da palavra de Deus que traz a vitória à nossa vida. Mas uma grande parte do trabalho que precisa ser feita é alinharmos nossa forma de pensar com o que Deus pensa e com a sua palavra. Se nos recusarmos a fazer isso, ou escolhemos pensar que é sem importância isso, você jamais vai experimentar vitória. Eu vou falar nesse versículo que eu vou citar aqui várias vezes, pois foi um divisor de águas na minha vida. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aqui, nessa passagem o apóstolo Paulo está dizendo que se quisermos ver a boa, perfeita vontade de Deus provada em nossa vida, nós podemos, se tivermos a nossa mente renovada. Como assim renovada, Vinícius? Renovada a forma de pensar de Deus. Por esse processo de nova forma de pensar, nós seremos mudados ou transformados naquilo que Deus quer que sejamos. Jesus fez essa transformação possível pela sua morte e ressurreição. Isso se torna uma realidade em nossa vida por esse processo de renovação da mente. E a essa altura, para evitar qualquer confusão, eu digo que a forma correta de pensar nada tem a ver com a salvação. A salvação é baseada unicamente no sangue de Jesus, sua morte na cruz e na sua ressurreição. Muitas pessoas estarão no céu porque elas verdadeiramente aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, mas muitas delas, na verdade a grande maioria, jamais andaram em vitória, nem desfrutaram do bom plano que Deus tinha para a vida delas, porque não tiveram a mente renovada, de acordo com a palavra de Deus. Existem muitos cristãos, se não a maioria, que serão salvos, mas não desfrutarão deste plano incrível e maravilhoso, que Deus reservou para eles aqui nesta vida. Muitos são nascidos de novo, estão indo para o céu, são servos fiéis, na realidade, não têm vitória em suas vidas. E a razão disso é que não estão pensando corretamente. Deus é tão incrível que na palavra Ele nos instrui no que pensar. Olha o que diz em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Olha só, a Bíblia apresenta muitas instruções detalhadas sobre os tipos de coisas em que devemos pensar. E eu estou certo de que você pode ver nessa passagem que nós somos instruídos a pensar em quê? Em coisas boas, coisas que irão construir e não destruir. Os nossos pensamentos com certeza vão afetar as nossas atitudes e a nossa disposição. E tudo o que o Senhor nos diz é para o nosso próprio bem. Ele sabe o que nos fará felizes e o que nos fará infelizes. Quando uma pessoa está cheia de pensamentos errados, ela é infeliz. E eu aprendi por experiência pessoal também, que quando alguém está infeliz, acaba tornando outros infelizes também. Você precisa fazer uma pesquisa e perguntar a si mesmo sobre o que eu tenho pensado. Gaste um tempo examinando os seus pensamentos. Pensar sobre o que você está pensando é muito valioso. Sabe por quê? Porque Satanás, ele leva as pessoas a pensar que a fonte da sua infelicidade ou o problema que eles estão vivendo é alguma coisa diferente do que realmente é. Ele vai distorcer isso. Ele quer que as pessoas pensem que estão infelizes em virtude do que está acontecendo em volta delas, as circunstâncias delas. Mas a infelicidade, ela deve-se, na verdade,
ao que está acontecendo dentro delas, nos seus pensamentos. Muitas pessoas acreditam que são infelizes por causa de coisas que os outros estão fazendo ou não estão fazendo por elas. Elas colocam a culpa da sua infelicidade no cônjuge, nos filhos, no trabalho ou em outras pessoas. Elas pensam que se essas pessoas fossem diferentes, se eles fossem mais atentos às suas necessidades pessoais, se eles ajudassem mais em casa, então elas imaginam que seriam mais felizes. Se essas pessoas encararem a verdade, que nenhuma dessas coisas tem que fazê-las felizes, e ainda não escolherem ter uma atitude correta, elas não vão viver o melhor de Deus para suas vidas. Os seus pensamentos que estão fazendo essas pessoas infelizes. E eu digo pela última vez, através dessa lição, pense sobre o que você está pensando. Você pode localizar alguns dos seus problemas e colocar-se a caminho da liberdade muito rapidamente, se você fizer isso. Gostou da lição? Que ela tenha falado profundamente ao seu coração. Tem muito conteúdo ainda pela frente. Até a próxima lição.